Ele é engenheiro eletricista, fez MBA em uma das mais conceituadas universidades do Reino Unido. É profissional de gestão com vasta experiência nos setores de tecnologia da informação, energia e com atuação em planejamento e desenvolvimento de negócios, gerenciamento de programas e projetos, consultorias, gerenciamento de mudanças, orçamento, engenharia de processos, desempenho divisional, métricas de produtividade, licitações e contratos legais. Há 10 anos, quase 11, é o diretor de operações da Aeroportos Brasil Viracopos. Seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios, Marcelo Mota. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa, falando sobre sua trajetória profissional, que com certeza deve servir de experiência para muita gente. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui nesse programa, né? E eu agradecer os ouvintes também aqui, os telespectadores do nosso programa. Marcelo, tudo começou aonde? Tudo começou cavando valeta, né? Com a picareta na mão, né? Quando eu saí da universidade, na verdade eu ainda estava na universidade, fui fazer um estágio numa empresa de instalações elétricas navais e de plataforma de petróleo. Primeira tarefa que me deram foi o quê? Cavar uma valeta, uma picareta na mão e puxar cabos elétricos. E aí eu fiquei me perguntando, mas eu vim para cá como engenheiro, estagiário, mas como engenheiro, e é isso que vai me fazer. Aí meu chefe me deu uma grande lição. Ele me disse, olha, você vai trabalhar com orçamento, você vai trabalhar com projetos. Primeira coisa que você tem que fazer é saber, né, quantas horas demora a fazer um trabalho, qual o esforço que é necessário, quantas pessoas precisam fazer, qual o equipamento que é necessário fazer esse trabalho. Então, primeiro você vai para o campo, vai aprender lá, calejar as mãos, depois você vai sentar no escritório e fazer aprende na raça, né? Só aprende na prática, não tem jeito. É a melhor escola que tem. E aí foram quantos anos aí? Pois foram 3 anos trabalhando nisso, enquanto terminava o curso de engenharia elétrica. E nesse período, né, eu fui para as plataformas de petróleo lá da Petrobras, na Bacia de Campos. Trabalhei na maior plataforma de petróleo daqui do Brasil, a plataforma de Garopa, e fazendo instalações elétricas, instalações pneumáticas de instrumentação. E tem até uns causos interessantes, né, de como é o trabalho numa plataforma dessa, né? Você trabalhando, você acorda de manhã, vê o sol nascer na água, vê o sol se pôr na água, 100 quilômetros da costa, tá? E com causas assim bem interessantes, impressionantes de como é a vida numa plataforma, trabalhando 15 dias lá, 12 horas dormindo, 12 horas trabalhando. Dormindo entre aspas, né? Porque você não dorme, mas é o período de descanso. Mas tem muito barulho. O barulho, os containers onde ficavam os beliches ficavam ao lado da sala de geradores, né? Nossa. Aquele barulho, cheiro de óleo diesel, os primeiros dias você fica meio tonto, mas depois acostuma rapidinho, né? Mas muito interessante. E a partir daí? Aí depois desses 3 anos eu fui trabalhar na Companhia de Eletricidade lá do estado da Bahia. Coelba? Na Coelba. E lá a gente começou também como, né, engenheiro, fui trabalhar na área de estudos operacionais para regular tensão de linhas de transmissão. E aí, aos poucos, né, fui trabalhando em todas as áreas da companhia, né? Eu fui galgando lá algumas posições. Trabalhei como em estudos operacionais, em operação e manutenção, projeto e construção de linhas de distribuição, ligação e corte. Depois comecei a ir mais para a área de administração. Aí trabalhei também na área de licitações e contratos por 3 anos. Fui gerente do setor de informática, né, da área de TI. Depois ombudsman, né, responsável por atender todas as reclamações dos mais de 30 milhões de consumidores que tinha no estado da Bahia. E depois gerente regional, né, de toda a região metropolitana, atendendo todas as áreas da companhia nesse aspecto. Foram 16 anos de muita labuta, muito trabalho e muito aprendizado. Quando saiu de lá, aí foi já para fora do país? Ainda lá trabalhando, eu sempre tive muita vontade de estudar fora e tive a oportunidade, né, de me inscrever numa bolsa de estudos do governo britânico. O governo britânico promovia essa experiência de fazer um curso de mestrado fora. Como eu já estava nessa área de administração, aí eu me inscrevi na Universidade de Warwick. E o governo britânico pagou, né, toda a universidade, mas a estadia lá durante 1 ano, 1 ano e meio. E também foi uma das experiências assim, mais fantásticas da minha vida, uma das mais difíceis. Né? Estudos assim, você assistia a aula de 9 às 5, depois de 5 às 17 horas às 21. Aula também? Era trabalhos em equipe, atividades para você poder entregar no dia seguinte.
E não dava tempo nem de dormir. Foi um ano de sufoco impressionante. Mas aí foi aquela questão de oportunidade, agarrar mesmo a oportunidade, né? É isso, a gente só consegue as coisas com esforço, né? Eu sempre digo isso, nada cai do céu, né? E você tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. Mas você tem que curtir a experiência, né? Ver as oportunidades que isso lhe traz, o ensinamento, né? Inclusive nas dificuldades. Mas depois de todo esse trabalho, né, você sai muito mais rico como pessoa primeiro e depois como profissional. Até porque também você está ali perto de outras culturas, outras pessoas. É mais do que o ensinamento acadêmico que você tem, que lhe ajuda muito em sua carreira, porque você aprende num curso desse, foi de administração de empresas, um MBA, você aprende tudo, né, de recursos humanos, finanças, contabilidade, administração, estratégia. Mas o mais importante, de fato, é a riqueza dessa experiência humana, né? Como isso lhe traz crescimento como ser humano, né? As diferenças culturais, as experiências de vida, o relacionamento, a nova língua, a nova cultura. Inclusive, nesse processo, né? Enquanto nós estávamos lá no Canadá, minha ex-esposa escreveu um livro sobre a nossa experiência de imigrar para o Canadá. Fez um sucesso grande, eu escrevi 3 capítulos desse livro. E mostrando as dificuldades de conseguir um emprego, os primeiros dias de trabalho, como você se relaciona na empresa. E, por último, também as diferenças culturais. Tem um capítulo que fala exatamente sobre as diferenças culturais entre o Brasil e o Canadá. E como muito se chama interessante. O livro chama-se Bye Bye Brasil. Ele está esgotado, mas a gente consegue ainda algumas versões eletrônicas para distribuir. Tá? Que legal, eu imagino essa experiência toda transmitida, o tanto que não deve ter sido interessante para você viver e colocar no papel como apresentar para outras pessoas. E qual era a maior dificuldade, ou vamos dizer assim, desafio lá fora, quando chegou? Tudo é um desafio no primeiro momento. Primeiro, a carga de trabalho e de ensinamento, né? Cada matéria, você tinha 5, 6 matérias por dia, o professor passava assim 150 páginas de livros de marketing ou de contabilidade para aprender. Você aprender isso numa nova língua e a velocidade de leitura é muito difícil, você não consegue dar conta. Depois você tinha um trabalho de equipe. Essa universidade, a Universidade de Warwick, ela ainda tinha essa característica de que fazia com que você tinha que trabalhar em equipes e todo mundo tinha que fazer o trabalho, mas no dia da apresentação lá na escola, o professor selecionava um dos alunos. E esse aluno, a nota que o aluno recebesse, todos os colegas recebiam também. Então você não era responsável somente por você, mas pelo desempenho dos seus colegas também. Todos. Isso traz uma pressão estúpida, né? Então essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, a língua, de fato, né? Você tem que aprender e fazer. Aí foi quanto tempo, mais ou menos? Olha, foi 1 ano e 2 meses, né? E depois teve nessa universidade também você podia escolher entre preparar um trabalho acadêmico ao final do curso, né? Um trabalho de dissertação de mestrado, ou você podia se inscrever num programa que você era selecionado por empresas europeias para trabalhar nessas empresas por um período de 3 meses prestando consultoria. Como nós já éramos profissionais formados e era um curso de mestrado, as empresas olhavam nossos currículos, nos contratavam para fazer um trabalho. Como eu estava trabalhando na época como gerente do Departamento de Licitações e Contratos da Coelba, eu fui contratado por uma empresa britânica, a Lucas Aerospace, para preparar uma licitação para eles, para concorrer num contrato de administração de uma base aérea da Força Aérea Britânica, a base St. Athans, no país de Gales. E aí eu tive que ir lá fazer o levantamento de todos os serviços, precificar e fazer uma proposta. Em 3 meses, né, um trabalho de consultoria super intenso, visitando todas as regiões da Inglaterra para fazer esse levantamento de serviços. E no fim nós ganhamos a licitação. Tá? Me diz uma coisa, foi aí que começou a paixão pela aviação? Olha, foi impressionante porque eu voltei para trabalhar na Coelba, depois eu tinha tirado uma licença, voltei para trabalhar, passei mais 4 anos lá na Coelba. E a experiência de estudar fora me deu essa vontade de trabalhar fora por um período. Virou uma meta de vida, eu disse, bom, eu quero sentir como é trabalhar lá fora, né? E viver essa experiência. E aí procurei diversos países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, e acabei escolhendo o Canadá por uma série de motivos, depois eu explico aqui, e decidi emigrar. Quando cheguei lá, comecei, né? Sentei no hotel, peguei o telefone, e um computador e comecei a mandar currículos. Mandei currículo para Deus e o mundo, fiz 70 entrevistas de emprego,
né? Até que fui contratado pelo aeroporto de Toronto Pearson Airport. E eles me contrataram justamente por causa do mestrado, né? Como eu tinha trabalhado na Lucas Aerospace, eles disseram, essa pessoa deve conhecer alguma coisa de aeroporto, e me contrataram para implantar o novo sistema de gerenciamento de tráfego aéreo do aeroporto de Toronto. E eu nunca tinha visto como funcionava o aeroporto, né? Marcelo, agora eu tô curioso para saber, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já, fica aí. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega. Eles também fazem camisas sob medidas, são várias as opções de tecidos e mais, ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, com certeza você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. @camisaria.victor. Marcelo, me diga uma coisa, agora eu quero saber, você então foi trabalhar no aeroporto do Canadá e lá você também multiplicou a questão dos passageiros, a movimentação aumentou bastante. Sim, era um projeto de 10 anos, né, para converter o terminal de passageiros lá de 38 milhões de passageiros para 50 milhões de passageiros por ano. Uma grande transformação, a construção de mais 2 novas pistas de pouso e decolagem. Então foi um projeto também assim super acelerado e muito importante para o desenvolvimento da região. E lá foram 10 anos. 9 anos e meio trabalhando nesse projeto. Bastante. Né? Foi uma escola também, tá? E aí me capacitou para vir trabalhar aqui no aeroporto de Viracopos. Mas antes disso ainda teve uma passagem bancária, vamos dizer assim. Nesse período, depois de ter implantado esses novos sistemas e inaugurado o novo terminal de passageiros, uma festa belíssima que teve lá para inaugurar essa nova capacidade, eu fui convidado para trabalhar no banco, o segundo maior banco do Canadá, o 6º maior das Américas, que é o Toronto Dominion Bank, o TD Bank. Então fui lá trabalhar como vice-presidente associado para desenvolvimento e implantação de sistemas de tecnologia para modernizar as agências bancárias. Bom, Viracopos, quando que você, vamos dizer assim, pousou aqui em Campinas? Bom, nesse período, né, terminando esse trabalho lá no banco, eu precisei voltar para o Brasil por uma questão familiar e foi o momento que estava vendo a transferência dos aeroportos para a iniciativa privada através do programa de concessões do governo federal. E aí eu fui convidado para trabalhar em Viracopos e cheguei aqui já no final de 2012, início de 2013. Então vamos completar agora 10 anos e meio, né? E o projeto era montar a concessionária, receber o aeroporto das mãos da Infraero através de um programa de transferência operacional, montar toda a estrutura e se habilitar para começar a modificar a forma de voar no Brasil. Nos primeiros anos, meses ali, quais foram as principais mudanças? Olha, a primeira mudança que a gente tentou fazer, primeiro foi uma mudança cultural interna na companhia, dizer, olha, nós temos essa filosofia, voar para o Viracopos tem que ser uma experiência agradável. Nós tínhamos que provar que podíamos trazer para o Brasil todo esse glamour da aviação e uma qualidade de serviço. Na época, a gente lembra do apagão aéreo, né? Era um setor que estava assim muito comprometido e com a imagem muito ruim. Daí a gente chegou com essa proposta. Nós vamos mudar essa percepção, vamos dar qualidade de serviço. E depois o maior desafio então foi de fato você correr e construir todas as novas infraestruturas, principalmente o novo terminal de passageiros, a tempo para a Copa do Mundo. Nós fizemos o novo terminal de passageiro para 25 milhões de pessoas por ano, tá? Em 18 meses, um recorde mundial. Então toda essa questão de operação, logística, carga, tudo isso também entrou no pacote? Tudo. A gente já era consolidado, Viracopos, como um aeroporto cargueiro, mas nós
tínhamos o objetivo, e estamos conseguindo, no nosso plano de negócio, de aumentar muito a capacidade de carga, até duplicar essa capacidade de carga, até para poder prover essa grande desempenho econômico da região de Campinas, que é o Triângulo Dourado brasileiro da indústria. A grande produção industrial brasileira está aqui nessa região, mas também atender os passageiros na Copa do Mundo com esse nível de serviço. E fazer uma infraestrutura dessas, 178 mil metros quadrados, 25 milhões de passageiros por ano em 18 meses, foi um desafio incrível de comprar equipamento, instalar equipamentos, testar tudo, garantir que ele seria inaugurado sem nenhum problema, como foi. Tá? Nós tivemos um programa assim de testes, os últimos 3 meses de construção. Eu dormi no chão do meu escritório com um travesseirinho daqueles de viagem de avião, tá? Dormindo à noite no chão da minha sala para poder dar tempo da gente testar todos os sistemas e inaugurar a tempo. Lembrou daquela época lá da plataforma Bahia, de petróleo. E me diz uma coisa, toda essa movimentação multiplicou desse período todo. O último ano bateu o recorde, inclusive. São quase 12 milhões de passageiros. Isso, é o recorde histórico do aeroporto de Viracopos, né? Nós tivemos 13 meses consecutivos de crescimento, mês a mês, até que atingimos esse recorde de 11.845.500 pessoas passando por Viracopos no ano de 2022. Como dá conta de tudo isso, ser pontual, não ter atraso nos voos? Ainda tem isso, né? Você tem que garantir não só o volume, mas a qualidade, né? O atendimento perfeito. Nós temos uma equipe fantástica, nós temos uma série de programas, a gente criou uma cultura dentro da empresa. Temos que atender bem o cliente, nós não temos só que responder a ele, nós temos que ajudá-lo a passar pela experiência, nós temos que ajudá-lo a transitar por dentro do aeroporto. E isso foi muito bem entendido e a gente, felizmente, hoje nós somos o aeroporto mais premiado do Brasil. Aliás, recentemente foi considerado o 4º melhor do mundo. O 4º melhor aeroporto está aqui em Campinas, o 4º melhor aeroporto do mundo. Isso, nós vemos recebendo esse tipo de premiação que nos agrada bastante, porque mostra o resultado do trabalho. Nós também somos considerados pela Secretaria de Aviação Civil do Brasil como o aeroporto de primeiro lugar na satisfação do passageiro. Nós recentemente ganhamos esse prêmio das Américas, né, de melhor atendimento e experiência do cliente. Então a gente tem um trabalho muito intenso de fazer esse tipo de serviço prazeroso. Obviamente, a gente também conta com a nossa maior companhia aérea ali, que tem uma cultura centrada no cliente muito grande e que essa sinergia entre as duas organizações, a companhia aérea e o aeroporto, faz com que a gente consiga resultados tão fantásticos. Teve até a questão da rivalidação para aquele transporte de carga de medicamentos, farmacêuticos. Isso. Tudo isso em função da questão do transporte das vacinas, da Covid? Também, mas na verdade, nós, como a gente tem esse foco também na carga, a gente procurou dizer, nós vamos ser o melhor aeroporto cargueiro do Brasil e da região inteira da América Latina. Tá? Para isso, nós viemos nos certificando com o certificado ISO 9001, né? Já é o 5º ano consecutivo que a gente tem essa certificação, tanto no terminal de passageiros como no terminal de cargas. Nós buscamos certificar nas boas práticas de armazenamento junto à Anvisa, que é a Agência Federal de Saúde, e também nós buscamos essa certificação internacional chamada Save Pharma, de melhores práticas farmacêuticas. Então, na verdade, a gente já estava nos preparando para isso quando chegou a pandemia do Brasil, e aí Viracopos já estava preparado para ser a principal porta de entrada de vacinas e conseguimos, né? Viracopos virou de fato o principal ponto de recebimento dessas vacinas. Foram mais de 240 milhões de doses de vacinas que passaram por Viracopos. Em tempos recordes, né? Medidos um trabalho conjunto com a Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal e o aeroporto de Viracopos, nós conseguimos fazer com que a carga da aeronave chegasse com as vacinas, fosse desembarcada, desembaraçada por todos os órgãos aduaneiros e colocada dentro do caminhão em 17 minutos. Também um recorde mundial. Sim, porque imagina só lidar com toda essa logística de pessoal, de ter que passar por determinadas áreas de triagem e tudo. E a preservação da qualidade da vacina, né? Você manter a temperatura, fazer com que ela ficasse ao tempo exposta ao menor
período possível e que o processo fosse extremamente ágil. Nós já tínhamos todos esses processos de reengenharia de processos que fizemos, mais as câmaras frias, fizemos investimentos significativos lá e temos hoje o maior complexo frigorificado de salas refrigeradas num aeroporto da América Latina. São 21 mil metros cúbicos de área para guardar esse tipo de produto, alimentos, farmacêuticos e as vacinas. Então foi muito positivo esse casamento, o timing dessas operações. E tudo isso acaba gerando o principal, que é o lucro. Isso, nós somos uma empresa, né, e visamos o lucro, né, e tivemos um resultado assim impressionante, né, os números de receita do aeroporto de Viracopos, nós tivemos um crescimento de receita de mais de 28% na área de carga no ano passado, né, e atingimos, né, o índice de 1,4 bilhão de reais de faturamento. Então isso tem tido um resultado econômico também muito positivo. E acaba beneficiando a cidade com a tributação. Tudo. Isso, nós somos o maior contribuinte aqui para a cidade de Campinas e a região, tá? E além de gerar empregos diretos e indiretos, né? É impressionante a quantidade de gente que é empregada pelo aeroporto de Viracopos. Hoje trabalham lá diretamente 7.500 pessoas. E se você considerar todos funcionários do aeroporto, se você considerar todo mundo, despachantes de carga, transportadoras, né? Isso vai a quase 20 mil pessoas. É uma pequena cidade. É muita gente. É muito emprego, muita renda. Marcelo, a gente vai para o último intervalo. Daqui a pouco o Poder de Negócios volta para continuar esse papo com Marcelo Mota. Fique aí. Muito bem, Poder de Negócios de volta. Avanços são esperados para Viracopos agora, não, Marcelo? Sim, nós continuamos aí, apesar de estarmos passando por um processo de relicitação da concessão, mas nós continuamos crescendo no aeroporto. Acabamos em 2022 de completar o Pier B, aumentando ainda mais a capacidade do aeroporto, e estamos agora anunciando, né, hoje uma nova rota, né, para aqui, para Campinas e região, diretamente de Viracopos para Paris, né, em o aeroporto de Orly. Tá, então, a partir de 26 de abril, nós inauguramos esse novo voo também, dando mais uma opção de acesso à Europa para todos os nossos cidadãos. Muito melhor do que ter que fazer conexão. Muito melhor, né? Você faz um voo direto para lá, né? Sem precisar pegar o carro e viajar, e direto vai direto para... E isso atrai o público para Campinas, não? Sim, a gente oferece a todos os moradores daqui, mas também é uma opção muito boa para o pessoal que mora mesmo na cidade de São Paulo, né, principalmente no lado oeste e lado sul de São Paulo. É muito mais fácil você pegar as melhores rodovias do país, a Anhanguera e Bandeirantes, vir aqui para Viracopos, 45 minutos você está aqui com toda a previsibilidade e embarcar com todo o conforto no aeroporto moderno e fantástico. Se alguém está na Zona Sul e busca ir para Guarulhos, às vezes leva mais tempo do que se fosse vir para Campinas. Aquelas avenidas e as marginais lá, elas são imprevisíveis, né? Aqui em Viracopos você sabe que em 45 minutos você chega no aeroporto. Há plano de mais expansão? Sim, a gente ainda pretende, né, criar novas rotas internacionais. Estamos discutindo com algumas companhias aéreas. Em termos de capacidade do terminal, ela já é suficiente para os anos futuros. E em função do crescimento e do movimento de aeronaves que vai pousar e decolar a partir de Viracopos, existe já a previsão da construção de uma segunda pista de pouso e decolagem, mas em torno aí daqui a 3 ou 4 anos, né, quando ela seria necessária. E aí, a quantidade de passageiros... Nosso plano diretor, né, prevê que o aeroporto pode crescer até perto de 60 milhões de passageiros. Nossa. Ele ser o principal aeroporto do estado de São Paulo, né, em função da possibilidade de crescimento que ele tem de área geográfica em torno do aeroporto para fazer esse crescimento. Enquanto que os demais aeroportos estão restritos geograficamente, Viracopos ainda tem essa capacidade de expansão que é muito importante para o planejamento aéreo do país, não só da região. E o controle de tráfego, como que fica? Porque daí precisa tudo estar bem comunicado, bem alinhado. Isso. Nós trabalhamos muito intensamente em conjunto com o DERCEL, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e são feitos esses estudos de capacidade do espaço aéreo, porque a capacidade de um aeroporto é dimensionada pelo seu terminal de passageiros, pelo sistema de pistas e pátios, mas também pelo espaço aéreo e pelas rotas que são criadas pelas companhias aéreas. Mas não há problema nessa área, tem capacidade ainda. Marcelo, agora a gente chegou na parte final do programa, mas é um momento que quero agora testar aí a sua mente, quero ver a agilidade no pensamento e na resposta.
É bem simples, vou falar uma palavra e aí o que é um tema e você fala uma palavra ou uma frase como resposta, mas é algo bem rápido. Vamos lá? Vamos lá. Trabalho. Planejamento e esforço. Planejamento. Tecnologia. Tecnologia é serviço ao usuário. Cenário econômico. Desafiador. Por quê? Porque recursos são sempre limitados, as necessidades são sempre limitadas. Você conseguir o casamento entre essas duas, demanda, capacidade, recurso e necessidade, que é o grande desafio de um administrador, né? Um sonho a realizar. Viajar pelo mundo. Falando de sonho, desculpa interromper, mas tem um ditado que eu gosto muito, que é assim: nunca desista de seu sonho. Se acabar numa padaria, procure em outra, né? Você tem que correr atrás do sonho. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. E voando, de preferência, no seu caso. Fé. Fé é Deus. Vida. Vida, aproveitar. Poder. Poder servir. Negócios. Negócio, dinheiro. Viracopos. Futuro. Sucesso. Sucesso. Ai, essa me pegou. Sucesso, realizar. Perfeito, obrigado, viu, Marcelo, pela sua presença aqui Muito no Poder obrigado. em Negócios. A gente não tem mais tempo. Poder em Negócios de hoje fica por aqui. Trechos do programa estarão disponíveis no nosso Instagram e o Poder em Negócios na íntegra estará no nosso canal no YouTube ainda essa semana. Aproveita para seguir as nossas páginas, curtir e comentar nos nossos conteúdos. Uma excelente e abençoada semana para você.